Então, irmãos, nós estamos entrando agora no período da Quaresma e eu vou dividir esse tema nos 4 domingos dedicados à Quaresma. Em cada um deles eu vou falar das leituras do dia e trazer informações que se referem a esse tema, tá certo? No início desse caminho quaresmal, a liturgia nos faz pensar sobre os valores cristãos. Então, sendo um tempo de conversão e de renovação, a Quaresma pode nos aproximar de Deus. Isso em tudo, deixando de lado outras propostas que, por mais encantadoras que possam parecer, nunca chegarão perto da verdadeira vida. Então tenham paciência e vontade de aprender, pois o resultado será ótimo, tá bem? Inicialmente, nós vamos entender as leituras deste domingo agora. Na primeira leitura do livro do Gênesis, no capítulo 2, nós lemos o projeto de Deus para o mundo e para nós. Deus nos fez para sermos felizes e mostrou-nos como alcançar a vida plena. Deus no livre-arbítrio e nos autorizou a fazer a nossa opção fundamental. Decidimos então abraçar a vontade de Deus, nós viveremos uma felicidade sem limites. Mas se dermos ouvido à tentação do egoísmo, da autossuficiência ou ganância, nós viveremos rodeados de coisas vazias que nunca saciarão a nossa sede de felicidade. Entenda isso. Veja, a serpente era a mais astuta de todos os animais dos campos que o Senhor tinha feito. E essa serpente, ela disse à mulher: é verdade que Deus vos diz, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher, não sei se inocentemente ou não, respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrerás. Aí a serpente pegou esse gancho aí e disse para a mulher, né? Não, vós não morrereis. All of the travelers on the road, put down the burdens to see where you go. All of the mortals with their loads. Vejam a sagacidade do demônio, né? A serpente. Como ela abordou Eva. A serpente, o demônio, não se referiu diretamente à árvore do bem e do mal. Ela foi ali levando assim, comendo de lado, né? Ela fez um arrudeio. E por causa disso, todos nós sofremos do pecado original. Isso não significa uma culpa pessoal, mas é uma condição hereditária de fragilidade moral, concupiscência, né? E uma tendência ao mal, além da separação de Deus. Apesar de nascermos com essa mácula do pecado original, nossa redenção é possível através de Jesus Cristo, o novo Adão, vencedor do pecado e da morte. Aí, então veio o batismo, que é o sacramento que purifica do pecado original e restaura a amizade de todos nós com Deus. Embora as suas consequências físicas e as inclinações ao pecado, que é o chamado combate espiritual, possam persistir durante a vida. Na segunda leitura, Paulo coloca-nos diante de 2 homens, o Adão e Jesus. Adão representa aquele que optou por ignorar a ordem de Deus, decidindo ele próprio seguir outros caminhos. Jesus é aquele que escutou as ordens de Deus, obedeceu aos projetos do Pai, né? Seguindo o caminho que Deus lhe destinou, mesmo
que ele passasse pela cruz. A desobediência de Adão trouxe ao mundo, desde então, o egoísmo, a morte e o sofrimento. Já a obediência de Jesus tornou-se para o mundo uma fonte de amor, de graça e de vida. Falando agora do Evangelho, Mateus propõe uma catequese sobre as opções de Jesus, que sempre recusou as propostas que se contrapunham ao projeto de Deus para o mundo e para os homens. Tá? Vejam que para Jesus os valores de Deus sempre tiveram prioridade sobre os bens materiais, né? E a embriaguez vinda da sede de poder e de riqueza material. Foi dessa forma que Jesus recusou as ofertas imorais do demônio, que depois de 40 dias de jejum, assim teoricamente fragilizado, o demônio lhe ofereceu unicamente poder, riqueza e exibicionismo. Mas Jesus disse para ele: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. É isso mesmo que Jesus nos pede. Vamos falar agora sobre a Quaresma. A Quaresma é o tempo litúrgico que vai da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa. Ou seja, do dia 9 de abril, ou seja, o 40º dia antes da sexta-feira santa, que correspondia ao primeiro domingo da Quaresma. Isto é, o primeiro dos 40 dias de penitência que antecederam a Páscoa. Porém, essa palavra passou a designar não só o 40º dia, Quaresma, 40º, certo? Por isso, Quaresma. Não só o 40º dia, mas o conjunto dos 40 dias. Essa ideia vem da prática da penitência pública, que nos séculos passados, século IV e V, estava em uso nas igrejas da época. Poderíamos também relacioná-la com a organização que era feita para o catecumenato. É uma formação e iniciação cristã para que os adultos possam receber os sacramentos, né? Como o batismo, crisma e eucaristia. Pois bem, naquela época, nos séculos passados, a preparação era intensa, especialmente para os que buscavam o batismo. Assim, nós podemos dizer que a Quaresma nasceu da necessidade de uma renovação interior que os cristãos sentiam de melhor celebrar aquela data. Foi somente a partir do século VI que o jejum se tornou uma penitência quaresmal. E isso aí foi tão importante que a partir dali a Quaresma passou a ser conhecida como a quarentena de jejum. Ela iniciava, né, na quarta-feira da semana da 50ª. 50ª é o período de 50 dias antes da Páscoa, certo? É ali que iniciava. Ela começa com o domingo antes da quarta-feira de cinza. O nome quarta-feira de cinzas passou a ser designado assim por causa da introdução, naquela época, do rito da imposição de cinzas. É uma história que não é começada agora, que a gente talvez nem valorize muito essas coisas, mas tem muita coisa por trás. Então, nesse dia, os penitentes públicos iniciavam a penitência que lhes era imposta, para que eles se reconciliassem com a igreja. E nós sabemos que nos séculos IV e V, ou sei lá, 400 e pouco depois de Cristo, em Roma, uma vez organizado o catecumenato, a Quaresma passou a ser um tempo ideal para essa preparação. E é dessa forma que se compreende a relação que existe entre os ritos e os textos litúrgicos da Quaresma e do batismo. Curioso é que essas cerimônias litúrgicas passaram a ser feitas a cada dia numa igreja diferente, que eram chamadas assim de estação ou então de igreja estacional. Cada dia era numa. É por causa dessa penitência que se usa a cor roxa nos paramentos, né? E é por isso que não se canta ou se recita o Glória.
glória e aleluia também nas liturgias, certo? Então, para nós que já somos batizados, a quaresma suscita a consciência de vocação e da missão dos filhos de Deus, dos que, pelo batismo, são cristãos, né? Preparando-nos para a renovação das promessas batismais na vigília. Entenderam? Vamos falar aqui do tempo da quaresma. Na linguagem corrente, a quaresma abrange os dias que vão da quarta-feira de cinza até o sábado santo. Contudo, a liturgia quaresmal ela começa com o primeiro domingo da quaresma e termina com o sábado antes do domingo da paixão. No ano litúrgico, a quaresma foi instituída como preparação para o mistério pascal, que é ali que abrange a paixão e morte, né, a sexta-feira santa, a sepultura, que é o sábado santo, e a ressurreição de Jesus Cristo, que é no domingo e oitavo de Páscoa. A quaresma é um tempo rico no que diz respeito aos ensinamentos, lembrando, entre tantas coisas, o retiro de Moisés, o longo jejum de Elias e de Jesus, 40, né? E vejam só, na segunda metade do século II, lá no ano 150, seguindo o exemplo de outras igrejas, Roma introduziu a observância quaresmal em preparação para a Páscoa, limitando, porém, o jejum a somente 3 semanas, que seria a primeira e a quarta da atual quaresma, e também, juntando a isso, a Semana Santa. Mas nós sabemos que a verdadeira quaresma, com os 40 dias de jejum e abstinência de carne, datam do início dos séculos IV, lá dos anos 300, 320. E acredita-se que para essa instituição tenham influído o catecumenato e a disciplina da penitência pública. O jejum consistia inicialmente em uma única refeição feita à tardinha, né? Mas por volta do século XV tornou-se comum o almoço ao meio-dia. E aí, com o passar do tempo, verificou-se que era demasiadamente penosa essa espera de 24 horas. E aí então foi se introduzindo o hábito de se comer alguma coisinha à tarde, né? Uma refeiçãozinha rápida, e logo depois, também pela manhã, se fazia esse lanche, vamos dizer assim, essa merenda, né? Que é um costume que vigora ainda hoje. O jejum atual, ele consiste, portanto, em tomar uma só refeição diária completa, naquela hora que você costuma almoçar, vamos dizer assim, né? Pela manhã, ou ao meio-dia, ou à tarde, com 2 refeições leves no restante do dia. A Igreja prescreve, além do jejum, também a abstinência de carne. E o que é essa abstinência de carne? Consiste em não comer carne ou derivados em alguns dias do ano, que variam conforme a determinação dos bispos locais. No Brasil, nós temos como dias de abstinência e jejum a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Praticar a abstinência é privar-se de algo, não só de carne, é privar-se de algo. Pode ser o WhatsApp, pode ser na televisão, ver a televisão, pode ser fumar, beber algum vinho, tal, andar com o celular, essas coisas, tá certo? Isso aí pra gente hoje parece impossível, né? A abstinência de carne, ela começa para os cristãos aos 15 anos. Antes disso, você está desobrigado dessa abstinência. E a obrigação de jejuar, limitando-se a uma refeição principal e 2 mais ligeirinhas, né? 2 lanches, no decurso do dia, vai dos 21 anos até os 59 anos. Você está enquadrado nisso aí. Quem está doente, né, e as mulheres grávidas também, não está obrigado a jejuar. A verdade, gente, é que a penitência inclina o pecador a detestar o pecado, a repará-lo dignamente e a evitar no futuro. Parece que foi longo para você. Mas é isso aí, irmãos. Este é o primeiro domingo da quaresma. A cada domingo
nós estaremos refletindo sobre as leituras do dia e acrescentando muitas informações que talvez alguns de vocês nunca nem ouviram falar. Tá bom? Até o próximo domingo. Shalom do Pai.